Olá, você que nos acompanha em mais um episódio do Neocast. Aqui, dos estúdios aqui da Neocom, nós estamos apresentando uma série de vídeos levando para você conteúdo, levando informação e trazendo convidados especiais. Aqui ao meu lado, minha companheira Ana Paula. E Ana, tem funcionado muito, né? Nossos episódios muito vistos, muito comentados, o pessoal tem dado feedback. Uma repercussão bem positiva, tá sendo bem legal e a gente tá amando tudo isso, né, Felipe? E como não pode deixar de ser, hoje um convidado especial, né? Muito especial. Vamos dar uma dica de quem é o nosso convidado? Bora. Aham. Será que o pessoal, se a gente der 3 dicas, será que descobre quem que é? Acredito que sim. É. Eu já ouvi ele no rádio. Eu também. Já ouviu? Sim, já é referência também na área da comunicação. Vamos dizer assim que ele se destaca já de... Vi um evento com ele apresentando. Já participei também de cursos com ele, já tive essa Olha só. honra. Nós temos um profissional multitarefa, então, aqui hoje. Aham. Jairo Neto, obrigado pela tua presença aqui no Neocast. Obrigado por ter aceito o convite. É uma satisfação recebê-lo. Meu particular amigo, parceiro de negócios e, sem dúvida, uma grande personalidade da comunicação aqui da nossa cidade. Obrigado pela presença. Gratidão, Felipe. Ana, é uma alegria estar com vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu fico até envaidecido com essas palavras aí, né? É uma história construída com muito trabalho, muito respeito pelas pessoas. Eu acredito que esse é o principal ingrediente, né? Respeito pelas pessoas, para que tudo dê certo na sua vida, né? E amor pelo que faz, né? E quando vocês falaram de multitarefas, tudo que eu me propus a fazer na minha vida e me proponho a fazer na minha vida, eu sempre fiz com muito amor e pensando em sempre deixar o meu melhor, né? Seja na área do rádio, onde eu fiquei durante 23 anos, seja apresentando eventos, e até no sábado uma pessoa me perguntou, eu estava inclusive apresentando um evento, mas por que você continua apresentando eventos? Né? E eu disse, olha, eu continuo apresentando eventos porque isso me remete a muitas coisas na minha vida. Eu apresentei o meu primeiro evento com 14 anos e vou fazer 44 agora, mês de dezembro. Então são 30 anos aí praticamente apresentando eventos, mais de 5.000 cerimoniais, e cada um tem uma nova história, e eu faço como se fosse o primeiro, ainda brilha o olho, e enquanto o olho continuar brilhando, eu vou continuar fazendo. Assim é com os casamentos, assim é com os cursos. Eu sempre digo que eu tenho o privilégio de fazer coisas que eu gosto, né? Então, embora a minha vida seja bastante corrida, não é cansativa, porque em cada ambiente em que eu estou, seja dentro da imobiliária, seja dentro de uma sala de aula, seja nos eventos, eu faço com muito prazer. Você vê, né? Quando a gente foi pautar aqui o podcast, né? Com a vida do Jairo, a gente disse, bom, qual faceta vamos pegar do profissional, né? Então a gente vai ter que focar hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre a do Vale, né? Imobiliária do Vale. E vamos falar também do Jairo, que faz treinamento, né? Ele faz palestra, treinamento, enfim, tem um monte de iniciativas nessa área, né, Jairo? Então, nós vamos iniciar por aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre imóveis. Só para a gente contextualizar, Jairo, como é que surge a do Vale, em que momento que ela surge? E a partir daí, um pouco dessa trajetória até chegar, né, no atual momento que está, né? Uma grande empresa, uma equipe fantástica. Como é que chegou até esse ponto aí? A do Vale tem uma história bastante curiosa. E começa, inclusive, em um evento. Eu estava apresentando um evento no Sintravir. Caso o Sintravir é um local aqui da cidade de Videira pelo qual eu tenho muito carinho. Foi um dos 2 primeiros a me dar oportunidade. Eu sempre digo que você tem que ter gratidão a quem te dá a oportunidade. Porque hoje, por exemplo, ter o Jairo Neto num evento é uma vontade de muitas empresas e eu fico muito lisonjeado com isso. Mas quando o Jairo Neto chegou aqui na cidade de Videira, e não era conhecido por ninguém, né? Você teve que buscar oportunidades. E aí eu me lembro quando eu imprimi o meu cartãozinho de visita e passei de porta em porta, trabalhava na rádio, e quando eu vim para Videira eu vim ganhando bem menos do que eu ganhava em Pomerode. Era uma questão familiar e eu me propus a isso. Ciente disso, então não havia nenhum problema, mas eu tinha que buscar novas oportunidades. E o Sintravir foi um desses lugares onde eu deixei o meu cartão e me chamou. Foi o primeiro ou o segundo que me chamou. Eu não recordo agora exatamente se foi o Separ o primeiro, onde eu apresentei 15 ou 16 formaturas seguidas, ou se foi o Sintravir, onde eu já perdi a conta de quantos eventos eu apresentei, e são quase
20 anos apresentando eventos para o Sintravir com muito orgulho. E eu estava em um evento no Sintravir e sentei em uma mesa com pessoas, de certa forma, aleatórias, porque eu fui convidado para permanecer no jantar do evento, e sempre o jantar maravilhoso da Ita, que é uma característica. Sem dúvida. Aliás, um grande abraço para a Ita, que é uma amiga muito querida. E lá fiquei eu com pessoas que eu não conhecia, e de repente uma dessas pessoas olha para mim, um senhor, que até hoje eu não sei quem é, e diz uma frase um tanto quanto forte. Diz assim: tão inteligente e tão burro ao mesmo tempo. Eu confesso que aquilo me pegou assim, um pouco até de sopetão, e me deixou assim, sem ação. Eu pensei, será que é comigo? Eu olhei para um lado, tinha uma moça sentada. Pensei, pode ser com ela. Olhei para o outro lado, tinha uma senhora sentada. Pensei, também não pode ser com ela. Até porque ele usou as palavras no masculino, né? Eu olhei para ele, olhei nos olhos dele e falei, o senhor está falando comigo? Se você não é o Jairo Neto? Eu falei, sim, sou o Jairo Neto. Ele disse, você não é o cara da Hora do Brick? E sim, eu sou o cara da Hora do Brick. Só para contextualizar, vamos ter que abrir um parênteses, né? Sim. A Hora do Brick é um programa criado pelo Jairo, na Rádio Vitória, né? Isso. Ele fazia negociações ao vivo, né? Exatamente. Então, só para o pessoal que de repente não acompanhou, tem muito jovem assistindo aqui. Fechamos parênteses. E é bom contextualizar também que na época não tinha Facebook, Não. na época não tinha WhatsApp, na época não tinha brechó online, não tinha nada disso. E nem faz tanto tempo. Tô falando aí coisa. 2004, 2005, né? Quando 2004 eu coloco em prática o projeto da Hora do Brick, né? Em 2005 estoura como um grande sucesso, né? E ao meio-dia, né? Se você lembrar cronologicamente no rádio, ao meio-dia nós tínhamos o ponto de encontro na Rádio Videira, que era um sucesso. Audiência, né? E quando o que vinha no Brick. E quando o Dionísio Zago me pergunta que horário que eu imagino a Hora do Brick, eu me lembro que eu digo para ele, meio-dia. Ele diz, você está doido? De frente com o jornal da cidade? Eu falei, não, nesse horário mesmo. Aí, graças a Deus nos tornamos líderes de audiência. E eu olho para ele sem entender, porque, continuando a conversa, então, eu falo que sim, que sou o Jairo Neto, da Hora do Brick. Ele disse, pois é. Ele disse, quando estou na cidade, eu tenho o hábito de ouvir esse programa. E outro dia eu estava comentando com minha esposa se esse rapaz, ele não está ganhando dinheiro ou mais dinheiro porque ele não quer. Ele está perdendo uma oportunidade única. Eu continuo sem entender e pergunto o que ele estava querendo dizer com isso. E ele me diz assim, disse, olha, você devia entrar no ramo imobiliário. Ele disse, porque você é uma figura popular, conhecida, você tem acesso à informação de forma privilegiada, inclusive as pessoas vendem imóveis no seu programa, compram imóveis, alugam imóveis através do seu programa, então você tem que capitalizar tudo isso e você tem que entrar no ramo imobiliário. Eu até havia pensado em garagem de carro, mas já tem muitas imobiliárias, na época tinha 3 ou 4 aqui na cidade, então você tem que montar uma imobiliária. E eu confesso que cheguei em casa e aquilo ficou comigo. Eu pensei, eu preciso entender pelo menos como é que funciona para eu entrar no ramo imobiliário, porque talvez, de fato, possa ser uma oportunidade. Fui verificar como é que fazia o curso, como é que funcionava, enfim. Acabei me inscrevendo no curso, depois fiz o curso de avaliador e comecei a imaginar, né? Trabalhava no rádio em média 5, 6 horas por dia, pensei, eu posso conciliar de repente as duas coisas, comecei até a procurar um espaço, mas algumas coisas aconteceram na minha vida, eu acabei indo embora de Videira, fui para Ibirama para dirigir uma emissora de rádio, e essa ideia de entrar no ramo imobiliário, ela acabou ficando para depois. Pegou a visão, né? Sim, sim. E talvez, Ana, a maneira como ele tenha falado tenha feito toda a diferença. Porque talvez se ele tivesse falado suavemente, de uma outra maneira, não teria me tocado, né? Mas ele falar tão inteligente e tão burro ao mesmo tempo, claro que foi até um pouco pesado, mas assim, mexeu com meus brios. Eu pensei, não, peraí, não é burro não. E fui atrás e acabou que depois fui a Ibirama, né, onde fiquei durante algum tempo, trabalhando com o seu Aires Marchetti, foi um dos maiores empresários do estado de Santa Catarina, suplente de senador da República. Tivemos a oportunidade de fazer um trabalho muito bom lá em Ibirama.
E a Rádio Belos Vales, hoje 89,9 FM, né? E aí acabamos retornando para a videira, porque acabou que nasceu meu filho. Nós não tínhamos quem cuidasse do nosso filho lá. E acabei retornei num desafio também um tanto quanto inusitado, que foi na Prefeitura de Videira. E pensei, a Prefeitura normalmente é de segunda a sexta, né? É de segunda a sexta, eu vou conseguir conciliar o ramo imobiliário. E quando fui ao setor de planejamento da Prefeitura para me assanhar para partir para esse ramo, o pessoal do setor de planejamento disse: você não pode abrir uma imobiliária, a não ser que você abra no nome de outra pessoa. O Estatuto do Servidor não permite que você seja sócio proprietário, pelo menos de empresa imobiliária. Eu lembro que não dava. Não sei como é isso hoje. E acabou que esse sonho ficou para depois, essa vontade que eu tinha. E em 2016 eu saí da Prefeitura de Videira, mas já no início de 2016 eu já tinha os planos muito bem elaborados de começar uma empresa no ramo imobiliário. Tanto é que comecei a pesquisar nomes e botei vários nomes no papel. Me lembro das madrugadas colocando nomes no papel e de repente me surgiu esse nome Dovale, né? E como é que nasceu o nome Dovale? Porque eu pensei, olha, eu sempre fui uma pessoa que pensou e acredito nisso fielmente até hoje, e pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então eu sempre pensei grande, né? Apesar da minha origem extremamente humilde, né? Eu sempre pensei grande. E eu pensei, eu quero amanhã ou depois montar uma empresa no ramo imobiliário que ela seja referência no Vale do Rio do Peixe. E aí nasceu o nome. Ótimo. E aí nasceu, pensei, Dovale, né? Dovale do Rio do Peixe. E assim nasceu a Dovale, né? Montamos a Dovale no ano de 2016, no dia 1º de agosto de 2016, nasci a Dovale. Eu ainda tinha compromisso na época com a Prefeitura de Videira, né? Mas já fizemos a parte legal da empresa, começamos a procurar por um ambiente, né? Na época eu, juntamente com um sócio, e assim iniciamos o trabalho. Os 2 primeiros anos foi extremamente desafiador, porque você estava entrando num mercado desconhecido. Sim, era desconhecido para mim. Então você vai em busca de parcerias e muita gente não te abre a porta para parceria. Algumas pessoas sim te dão uma oportunidade. E nesse meio tempo dos 2 primeiros anos eu tinha que sobreviver, né? Tinha uma filha e eu precisava ajudar financeiramente, né? Mesmo não morando comigo, mas eu tinha que auxiliá-la também, entre outras coisas, financeiramente. Eu tinha o meu filho pequeno, uma família, né, para manter, então eu continuei trabalhando no rádio, né? Voltei a trabalhar no rádio, na realidade, continuei fazendo meus eventos, dava os meus cursos, e ao mesmo tempo procurava encontrar tempo para a imobiliária. E confesso que em determinado momento até chegaram para mim e disseram: olha, para com isso, não é o teu negócio, não é o teu ramo. Sim, com certeza, então não é para você. Mas sabe que quando as pessoas te dizem isso, mas parece que Deus ou uma força muito forte diz para você, diz: olha, não desiste, porque ainda existe algo muito importante para acontecer com você nessa jornada do mercado imobiliário. E assim aconteceu. E nós fomos angariando pessoas, né, para acreditar no nosso projeto. E essas pessoas tiveram uma participação muito, muito, muito importante, né, em tudo isso. E a minha esposa foi determinante nesse processo, né? E nós conseguimos, juntamente com essas pessoas que se juntaram a nós, começar a crescer. Começamos a crescer, e aí de um cubículo onde nós estávamos, no início da história, nós montamos a nossa primeira sala, que existe até hoje, e aí em plena pandemia, enquanto muitos estavam apavorados com o que poderia acontecer, no início de 2020, né, que era também o início da pandemia, porque a pandemia ela se desenrolou ali no final de 2019, né? Isso aí. Eu falo para as pessoas que faziam parte da nossa equipe que nós iríamos montar a nossa segunda unidade. E aí até algumas pessoas do próprio grupo disseram: não, é loucura, né? Estamos iniciando um processo que nós não sabemos o que vai ser dele, como é que vai ser, né? Era algo inusitado para todos nós, né? O Covid-19.
Mas assim, algo muito forte, né? Me dizia que aquele era o momento. E sem saber ainda o que aconteceria com o mercado imobiliário durante a pandemia. Nós buscamos uma segunda sala, e é engraçado que essa sala, que é a segunda unidade nossa, é a sala que, quando eu pensava em abrir uma imobiliária, era a sala que eu sempre imaginava como a sala perfeita para abrir uma imobiliária. E era uma sala onde as pessoas diziam que, historicamente, as coisas não davam certo, que os negócios ficavam por pouco tempo, né? E aí eu gosto disso, assim, ó, talvez uma das melhores formas de você tirar o melhor de mim é dizer que não é possível, né? Aceito desafiar. E eu dizia, não, nós vamos pegar essa sala e essa sala vai acabar com esse estigma de que as coisas aqui ficam pouco tempo ou não dão certo, que é o que as pessoas diziam. Eu não vou dizer que as coisas não davam certo ali, porque eu nem conhecia as outras histórias, mas é o que se dizia. E até eu falava para Só aproveitando, olha só, né, Felipe, o fato do Jairo abrir isso para nós, desse trecho da sua vida, já traz uma conotação assim, a importância de você acreditar naquilo que você é capaz de fazer. Mas nós chegamos num resultado de 7 anos já de caminhada, né? E se você pudesse compilar esses 7 anos já, o que traduz esses 7 anos já de experiência, de atuação no mercado? Hoje você já conhece isso muito bem, né? Tá mapeado na tua cabeça. Qual que é o aprendizado enquanto empreendedor? Vamos falar nessa veia de quem acreditou e fez acontecer. 2 palavras que eu acredito que são muito importantes para quem quer iniciar um negócio, e ao mesmo tempo para quem quer fazer com que esse negócio se desenvolva: paciência e persistência, né? Então, as coisas não acontecem de imediato, com raríssimas exceções. E você não pode desistir quando às vezes as pessoas te dizem que você deve desistir, ao mesmo tempo que às vezes você também não pode persistir quando todos os indícios mostram o contrário, lógico, né? É bem lógico. importante abrir esse parênteses. Sem Mas dúvida. assim, nós tínhamos um prognóstico de que e tinha eu sempre acreditei muito na intuição. Aham, Eu sou uma força. pessoa extremamente intuitiva, e é engraçado que às vezes eu contrario a minha intuição, e aí ela me prova que eu não deveria ter feito isso. Então eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, e eu tinha dentro de mim de que isso ia dar certo. Tanto é que no mês de dezembro de 2020, nós abrimos a segunda unidade, né? E a partir daí, olha, só cresceu a empresa, graças a Deus. E eu digo para vocês assim, ó, que quando você faz as coisas sem querer prejudicar ninguém, quando você tem respeito pelas pessoas, quando você procura fazer o certo, não é que você faça sempre o certo, porque você vai errar em alguns momentos querendo acertar. Mas a providência divina, ela entra em ação e as coisas Certeza, acontecem. todo instante. E eu sempre digo que também se 100%. aproximam pessoas de você que parece que o universo conspira para que elas se aproximem. Então, hoje nós temos uma equipe extraordinária, e o crescimento da Dovale se deve muito às pessoas que passaram pela empresa, e dessas, mais de 90% permaneceram. O nosso índice de retenção, que é o grande desafio do mundo empresarial de hoje, ele é altíssimo, né? Nós passamos por um ano aí onde outras empresas do segmento imobiliário se dividiram, algumas até mesmo deixaram de existir, e nós continuamos praticamente com a mesma equipe, com as mesmas pessoas, né, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, e continuamos, graças a Deus, né, com uma atuação destacada no mercado. Eu sempre falo para a nossa equipe, o nosso objetivo nunca é ser os maiores, o nosso objetivo é ser referência. É que quando você lembre do ramo imobiliário, você talvez não compre com a Dovale, mas você pelo menos lembre da Dovale. Porque se você lembrar de nós, existe uma possibilidade de que você nos chame. E se você nos chamar, nós faremos de tudo para que você compre conosco. Rogério, só fazendo um encaminhamento em relação à atuação na área imobiliária. 7 anos, né? E nós fizemos agora, né, uma campanha muito bacana desde os 7 anos, com muitos depoimentos emocionantes. O pessoal sentava aqui na mesa, lembrava da negociação, se emocionava com a atenção. E não é aquela atenção só do negócio, né? É a atenção de, olha, tu vai morar aqui em Videira, e o que nós podemos te ajudar mais? E a escola do teu filho? A formação de um E vínculo, como é que né? tu vai morar perto de onde tu vai Visibilidade. trabalhar? É algo a mais, né? As pessoas criam empatia, assim. Mas se nós for olhar para o mercado, né? Mercado de Videira, mercado da região, mercado Santa Catarina, qual que é a tua leitura
23, né? O ano de 23, como é que foi para vocês? Qual que é a tua visão sobre esse período que nós estamos vivendo? Diferente de 2020, 2021 principalmente. 2022 foi um ano um pouco atípico. Os primeiros 6 meses tiveram uma configuração. O segundo semestre, um semestre de eleições federais, né, e estaduais. Uma estabilidade absurda, né? Exato. Então, um mercado diferente, né, esperando para ver o que ia acontecer. E o ano começa de forma semelhante a que termina 2022, porque é um novo governo, o que esse novo governo vai fazer? Mas, assim, ele começou melhor do que nós imaginávamos. Começou melhor. Depois, o mercado financeiro, ele provocou algumas modificações, principalmente nos investidores, porque ele começou a ser atraente para deixar o dinheiro parado em uma instituição financeira, ou em um fundo de investimento, que seja, e não tanto mais num primeiro momento, eu digo não tanto, porque nunca deixou de ser importante e interessante para o ramo imobiliário. E aí nós temos alguns momentos importantes do ano, tanto é que se nós pegarmos e olharmos para os primeiros 7 meses de 2023, nós temos um crescimento, de acordo com as entidades do setor, né, do segmento imobiliário, da construção civil e também do setor imobiliário, de mais de 14%, para ser exato, de 14,4%, um crescimento nos primeiros 7 meses. Esse dado, inclusive, é recente, é de outubro, né? Nós não temos um dado mais atualizado nesse sentido, e isso muito puxado por uma coisa que foi importante, que é o novo Minha Casa Minha Vida. Então, o que acontece? Ano passado o pessoal esperou, e aí esse ano, quando começou a chegar o Minha Casa Minha Vida, o mercado deu aquela aquecida. É claro que esse crescimento que é percebido no Brasil, principalmente, porque são números de um território todo, ele não necessariamente reflete a realidade da nossa cidade. Por quê? Nós temos poucas opções de imóveis que se encaixam no Minha Casa Minha Vida aqui no município de Videira. Mas é claro que ele ajuda. Isso que eu queria chegar. Mas aí esse mercado, primeiro, esses 14% você sente aqui? Nesse mercado, sim. Nesse segmento. Nessa faixa de valores aí que contempla o Minha Casa Minha Vida, nós percebemos um crescimento. Mas daí você tem um público, tem oferta. Suficiente? É um desafio. Suficiente. É desafiador. Normalmente é isso que acontece. Só que o que acontece também? Aí nós temos 2 outras situações. Nós temos a questão de que você às vezes tem o público interessado em comprar, que tem renda para comprar, mas não tem a entrada necessária. Então esse é um problema hoje do Minha Casa Minha Vida, principalmente se nós levarmos para o mercado de Videira, né? Porque os valores dos imóveis eles são um pouco mais elevados. Então essa faixa etária às vezes tem renda para poder assumir a parcela do financiamento, mas ela não tem a entrada suficiente. Esse às vezes é um desafio. Agora, o que acontece? Nós temos um crescimento, um incremento nos imóveis, na venda de imóveis, nesses valores que contemplam a faixa do Minha Casa Minha Vida, mas nós temos, infelizmente, uma diminuição no mercado local, principalmente de imóveis na planta de valores maiores. Porque aquilo que eu falei antes, o investidor, ele acabou dizendo, não, peraí, se eu tenho hoje o mercado financeiro me pagando isso, talvez, num primeiro momento, o imóvel não me dê essa taxa de retorno. Então, ele está esperando, ele está observando para ver o que vai acontecer, para deixar o dinheiro ali, na primeira oportunidade que surja uma mudança no mercado financeiro, ele voltar novamente as suas ações para o mercado imobiliário, né, que sempre será interessante. Mas aí tem uma outra questão que também o mercado precisa ver. Porque se hoje nós temos o mercado financeiro, talvez rentabilizando bem para quem tem o dinheiro aplicado, nós temos um CUB, que é o índice oficial da construção civil, né, baixíssimo, ao contrário, por exemplo, dos anos da pandemia, e nós temos um mercado que não está construindo o que construía há 2 ou 3 anos atrás, ou seja, nós temos menos imóveis novos surgindo, nós temos um preço mais interessante nos imóveis que estão sendo vendidos e quem sabe, justamente aí, eu acredito muito nisso. Agora é a melhor hora para comprar. Né? Porque o que acontece? Mas o mercado financeiro está pagando melhor para eu deixar o meu dinheiro aplicado. Tá, mas amanhã talvez o mercado aí já não esteja pagando e aí você queira vir para o segmento imobiliário. Mas aí o que vai acontecer? O imóvel também vai subir. Sim. Porque a demanda e a oferta são 2 questões que sempre andam juntas. Né? Hoje você tem mais oferta do que demanda para alguns nichos, principalmente para o médio e para o alto padrão. Né? Mas amanhã ou depois, se a curva se inverter, de repente a compra já não vai mais ser
tão interessante como ela é hoje. E a questão do juro também, nós tivemos aí uma baixa na Selic, que acaba interferindo nas taxas de juros, e a taxa de juros hoje, que às vezes as pessoas ficam comentando bastante, eu ouço muito burburinho, mas a taxa de juros está muito elevada. A taxa de juros, no momento, ela não está tão elevada. Na realidade, assim, nós tivemos no mercado alguns momentos onde as taxas tiveram algumas exceções com taxas mais atraentes. Mas, se não, a taxa de hoje ela é muito semelhante à taxa que nós tivemos quase que, pelo menos nos últimos anos, como referência de mercado. Então, assim, pesquise antes, se informe antes, porque talvez agora... Talvez não, eu acredito honestamente que agora é uma ótima oportunidade para você comprar o seu imóvel. Se você puder comprar o seu imóvel agora, talvez seja um dos melhores momentos dos últimos anos para você fazer a aquisição do seu imóvel. Por quê? O preço, o CUB não está subindo. Nós temos um CUB aí que deve fechar com menos de 6% ao ano, menos que 6% ao ano. O pessoal está falando assim. Exatamente. E se nós voltarmos, por exemplo, para o tempo da pandemia, aí nós tínhamos um CUB aí de 13%, 14%, 15%. Tá? Exatamente. Claro que também foi um período diferenciado, atípico. Mas assim, nós temos um índice subindo menos do CUB, né? Nós temos uma oferta de imóveis bastante grande agora. E tem gente que fica esperando, mas eu vou esperar porque vai ficar ainda melhor. Será? Né? Então, de repente, você espera e vem uma oportunidade e a oportunidade você acaba perdendo. Até porque, nessa mesma projeção, de acordo com todos os especialistas do mercado, 2024 vai ser ainda melhor para o ramo imobiliário. Nós teremos um crescimento bem maior do que aconteceu em 2023. E aí você vai pegar os fatores. Um deles é o Minha Casa Minha Vida. Querendo ou não, tem gente juntando um dinheirinho, porque não conseguiu comprar agora, mas está se preparando para 2024. Uma outra faixa agora. Isso. Faturador. Exato. Mas essa situação, nós temos, querendo ou não, nós temos uma inflação em queda, né? Nós temos que admitir isso. Nós temos a taxa de juros baixando. Então, só aí nós já temos fatores que esquentam o mercado. E aí tem uma questão que é bastante importante. Aí vai entrar a questão do comportamento do governo federal. Né? Porque o que nós temos hoje? Isso vai continuar acontecendo, essas quedas de juros, a manutenção da inflação em queda, tudo isso determina de uma coisa, do equilíbrio fiscal das contas do governo. Se o governo conseguir fazer o equilíbrio fiscal, que é a grande preocupação de momento hoje, porque o atual governo, infelizmente, ele não fala em nenhum momento em corte de gastos, ele fala em aumento da carga tributária. Isso é preocupante para o setor produtivo. Mas se nós conseguirmos aí que haja, porque tem uma queda de braço dentro do próprio governo, né? Talvez o executivo não tão interessado em equilibrar os gastos, em cortar gastos, mas o ministro da Economia mais preocupado com isso, até pelo próprio segmento financeiro que cobra isso dele. Se nós conseguirmos que os gastos sejam equilibrados, cortados preferencialmente, que infelizmente, repito, não se fala nada nisso, nós tivermos aí um otimismo por parte do que acontece no governo federal, tudo indica, até porque ano que vem também é um ano que tem eleições municipais, e isso acaba, né, Felipe, você sabe muito bem, influenciando em decisões. Então, tudo conspira inicialmente para que nós tenhamos um ano melhor para o ramo imobiliário em 2024 e para a economia como um todo, porque é reflexo, né? Se você seguir o conselho do Jair e for comprar imóvel, Vale primeiro, né? Com certeza. Acessa lá o site do vale.negóciosimobiliários.br, o arroba do Vale também. Visita lá, se for definimos, vamos comprar um imóvel. Já traz ali uma... Isso. Traz assim aqui. Agora é a hora, se você tiver dúvida, não sabe como fazer o financiamento, tem dúvida, a turma lá resolve para ti. Você dá uma opinião confiável, informação com credibilidade, então procura o pessoal da do Vale lá. Antes da gente dar sequência, eu passar a palavra, mais uma pergunta para a Ana, porque eu falo bastante, o Jairo fala mais ainda. Só quero agradecer o nosso apoiador aqui institucional, o pessoal da FENSA Brasil, os distribuidores Coca-Cola de Santa Catarina, nosso amigo Alexandre Ribeiro. Obrigado pela parceria novamente. Agradecer novamente a nossa audiência, que tem sido muito grande ao passar dos dias. Cada episódio, mais gente tem se engajado aqui com o Newcast. Também dizer que toda a nossa equipe aqui preparou com muito carinho, né, esse momento. A gente abriu um canal novo de comunicação e a gente vai ter prosseguimento, né? Vamos trazer cada vez mais gente bacana, mais gente interessante para ter conversas como essa, que abastece as pessoas de informação e faz um prognóstico, né? Falamos de 2023, falamos de 2024. E nuances importantes que diz respeito a todo mundo, né?
ou seja, quem vai comprar imóvel, quem não vai, quem está pensando, quem já desistiu, e uma fala do Jairo, às vezes, reativa à vontade, né? Então, agradecer também a nossa equipe técnica aqui, o Ramon, o Manu, sempre nos dando todo o respaldo. E dizer para vocês também visitar a nossa rede social, a @neocom Comunicação, que lá tem todos os nossos clientes, nossos parceiros, e os nossos materiais aqui da agência. E agora, conversando, vendo tudo isso de um outro prisma, né? Para a gente chegar na próxima pauta com o Jairo, porque hoje... Nós temos que falar sobre treinamento. Com certeza. Já me veio a questão assim, você sempre está envolvido com a missão de proporcionar o melhor para as pessoas, né? Já pelo bem viver, pelo bem morar, pelo aquele negócio que é uma realização, né? É uma grande conquista. E agora a gente vai falar também do quanto o Jairo, ele acaba contribuindo com o crescimento de cada pessoa que cruzou o caminho dele. A arte de influenciar pessoas, né? É a arte de influenciar. É o nosso slogan, né? E o nosso propósito. Eu acredito muito nisso, na questão da providência divina também, tá sempre colocando as pessoas certas nos lugares certos. E é uma troca, né, Jairo? Aquilo que você tá sempre proporcionando para as pessoas, aquilo que também cada um contribuiu para a tua história de vida, né? E agora chegando nesse assunto da comunicação, a oratória, Felipe, é isso? O Jairo sempre esteve muito envolvido, né, em capacitar pessoas, né, em fazer um momento disruptivo, às vezes, na vida das pessoas, que é a arte de comunicar, né? Às vezes, através das palestras, do treinamento, alguém chega lá com aquele medo, aquele pavor, né, Jairo? De pegar uma plateia... Como faz a diferença, de falar numa mesa, né? com 5 pessoas e travar. Sim. Isso, Jairo, tem muita metodologia, muita técnica para ajudar as pessoas. Fala um pouquinho, Jairo, que isso também é uma paixão que você tem de muitos anos. E quanta gente você já mudou, né? Quanta vida já foi impactada pelo teu trabalho, por esse teu legado, né? De auxiliar as pessoas. Passaram já pelas nossas salas mais de 100 mil pessoas. Então, Uau, eu olha acredito esse que número, 100 mil pessoas. é um número expressivo, né? E eu sempre digo que para você continuar no mercado, tudo está atrelado a quão bem você serve as pessoas. Né? Eu, quando falo dentro de uma sala de aula, quando dou uma palestra, quando falo com jovens, né? Quando tenho a capacidade de dar, às vezes, um conselho para uma pessoa que me pede, né? Uma pessoa mais jovem, eu sempre digo, independente do que você faça na sua vida, né? O resultado do teu trabalho, o quanto você vai ser pago por esse trabalho que você vai desempenhar, ele está diretamente atrelado à tua capacidade de servir da melhor maneira possível aquela pessoa. E quando eu falo nessa capacidade de servir, ela está desde vender um imóvel para a pessoa, né? Não pode ser só uma compra e venda, tem que ser você participar, você criar um relacionamento. E dentro da sala de aula, da mesma maneira. Eu sempre digo que eu procuro entregar dentro da sala de aula o meu melhor. Né? O meu melhor. E eu não sou dono da verdade, nem tenho essa pretensão, mas dentro daquilo que eu tenho aprendido com aquilo que eu estudo, porque eu continuo dentro da sala de aula, Felipe, eu já falei isso algumas vezes para algumas pessoas, porque estar dentro de uma sala de aula me dá a necessidade de não parar de aprender. Porque se estiver desatualizado dentro daquilo que eu levo de conhecimento para os meus alunos, de informação para os meus alunos, eu não permaneço no mercado. Então, o meu grande desafio de continuar dentro de uma sala de aula é continuar aprendendo. Eu sempre digo que esse é o meu grande... Sim, é a coisa que mais mexe comigo, que me impulsiona, né? Continuar atualizado. Sim. Porque assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou fazer 44 anos, eu não tenho problema nenhum com a idade. Tá? Mas eu me sinto um garotão, embora não pareça, tá? Mas eu sei que você vai concordar com isso. Né? Parece, mas eu não parece, mas não é. Realmente ele é mais jovem do que parece. Mas eu me sinto, né? Eu tenho disposição, graças a Deus, eu trabalho com alegria, né? E você, se eu pegar o meu celular aqui e mostrar para você os depoimentos que eu recebo, é isso que me move, né? Porque dinheiro você pode ganhar em qualquer lugar, né? Mas assim, eu sempre digo, se não tiver um propósito atrelado ao que você faz, a coisa parece que ela não se perdura. Se perdura, é verdade. Né? Então, quando eu olho para a minha história e vejo assim, vai fazer 30 anos que eu apresento eventos, né? E as pessoas continuam me chamando. Faz mais de 20 anos que eu estou dentro de uma sala de aula. As pessoas continuam me contratando. Faz desde 2007 que eu celebro casamentos. Vou celebrar, inclusive, um agora sábado. Mas convidado é celebrante de casamento.
Isso aí. Eu sempre digo, né, o importante é você estar na bagunça, né? Se quer casar, eu caso você. Se quer comprar uma casa, eu vendo para você. Se não der certo, infelizmente, não tem nada a ver com a vida conjugal das pessoas. Eu avalio os bens, né? Então, o negócio é estar na bagunça. Tudo ali. Né? Mas, então, são... Se a pessoa vem procurar você para casa, você dá um spoiler do que ela vai ter pela frente? Ou você respeita a decisão do casamento? Não, eles estão tão apaixonados naquele momento, né? E se eles fizeram essa escolha, né, eu respeito muito as escolhas que as pessoas fazem. Certo, claro. Né? Mas eu acredito verdadeiramente no casamento. Né? Eu acredito na família. Né? Então, assim, eu fico feliz quando as pessoas nos procuram para esse tipo de momento. Né? Então, o que acontece? O desafio é esse, né? De você continuar se aperfeiçoando, de você fazer o melhor que você pode. Como eu te falei, não ser melhor do que ninguém, mas entregar o teu melhor. E assim, é uma coisa muito forte, Felipe. Eu sempre digo que quando as pessoas elas olham para você dentro de uma sala de aula e elas percebem que você acredita naquilo que você está falando e você vive aquilo que você está falando, acontece uma conexão muito verdadeira. Eu vou pegar um exemplo extremamente atual. Na semana passada, eu dei 2 treinamentos com uma temática que é gestão do tempo e mudança. E dentro dessa temática nós trabalhamos um desafio de algo que você está procrastinando, é aquela desculpa que nós damos para muitas coisas, empurrando com a barriga, e que você tem que abandonar uma daquelas coisas, pelo menos, e você tem que fazer a entrega daquela coisa que você está protelando em uma semana. E eu compro esse desafio junto. Uhum. E às vezes eu compro cada desafio que quando eu saio da sala de aula eu penso assim, mas meu Deus, por que eu fui falar que eu ia fazer aquilo? Só que assim, eu nunca deixei de entregar. Entende? Tanto é que assim, talvez essa semana tenha sido o meu mais desafiador, porque eu tinha viagens para outras cidades, eu tinha eventos em outras cidades, eu trabalhei no final de semana, né? Mas eu tinha que entregar, porque assim, eu sempre digo, as palavras elas até influenciam, como é o nosso slogan, mas é o exemplo que arrasta, é o exemplo que convence. Eu acredito que quando o aluno percebe, o professor, com toda a carga de trabalho que ele tem, ele está ali, ele está fazendo o que ele prometeu para nós que ele ia fazer. Eu tenho que fazer também. Porque muitas vezes, né, Jairo, falar bonito, quem sabe a pessoa até tem essa habilidade, até tem esse carisma, mas no dia a dia, né, quanto isso se sustenta? Justamente, tá numa sala de aula, que o que você é convencido, você é, digamos assim, impactado, né? Justamente pelo que você ter propriedade daquilo que você faz e... Você que trabalha com comunicação, você entende quando vem do coração. Você sente, né? Então começou a falar, vem do coração. Eu queria uma coisa. É muito apaixonante, é muito apaixonante. E o sistema de comunicação, assim, ele vai além de você falar sobre algo, né? Ele vai expressar um pensamento, vai te proporcionar uma mudança de paradigma, vai te trazer uma nova, né? Então, e agora imagina ao longo desses 20 anos, quanta coisa que o Jairo já não acompanhou na forma de comunicar, né? Eu também me sinto super jovem, assim, tô bem na tua vibe aí, Jairo. E nós conseguimos conversar com todas as faixas etárias. A gente consegue conversar com o jovem, com a criança, com a da terceira idade, a gente ama muito isso. A Ana disse que nós estamos para jogo. Estamos para jogo. O importante está na bagunça, sempre digo. Estamos, e nossa. E aquele aluno, Jairo, que chegou todo tímido lá na sala de aula e conseguiu tirar a chave dele. Tem um case específico, assim, que diz, você viu o cara falar depois e disse, olha só, tem o meu dedo ali, claro orgulho. Que o mérito próprio, né? Porque sem ninguém dúvida. faz nada se não tiver vontade e objetivo. É bacana. Mas eu acho que alguém guiando, né? Você se torna a referência, diz, olha, faz isso aqui, experimenta fazer isso aqui, vai dar certo. Você teve um case, assim, bem... muito específico. Vários, né? Acredito. Nossa, toda semana tem uma história. Vou usar uma da semana passada. Por favor. Nós estivemos lá na cidade de Presidente Getúlio, né? Aliás, uma cidade que tem um carinho enorme, porque sempre nos recebe de uma maneira extraordinária. Estaremos retornando agora, inclusive, no final do mês. E nós tivemos uma aluna que ela tem uma loja de materiais de construção e coisas do gênero, né? Material de decoração. E uma empresária, assim, bem-sucedida, uma pessoa íntegra, honesta, uma pessoa de bem, mas, assim, com uma dificuldade enorme de se comunicar, sabe? Uma dificuldade até de sorrir, sabe? Pode, né? E aí eu sempre digo, um dos grandes segredos do nosso sucesso, de você se manter no mercado há tantos anos, é porque assim, você tem que aliar diretamente a teoria com a prática. Então assim, você tem que fazer o pessoal praticar.
E nós temos desafios, e um desses desafios é você fazer um vídeo, né, no curso de oratória, por exemplo, onde você vai se propor a vender algo. E se você puder vender o seu próprio peixe, melhor ainda. Inclusive, o conselho que nós damos para o nosso aluno. E ela, muito introvertida, até me chamou no privado, professor, enfim, será? Eu disse, vai lá. E primeiro ela falou, eu vou vender umas panelas, eu tenho uma linha de panelas, ela disse, eu vou vender as panelas. E eu falei, tá ótimo, manda ver nas panelas aí. E aí, de repente, ela posta no nosso grupo, que ele tem que postar no grupo da turma. Ela posta no grupo a venda de um pisca-pisca solar. Eu confesso que eu nem sabia que existia. Você conhecia? Baita inovação. Um pisca-pisca solar. Verdade. E ela tinha produto na loja para vender. E sabe o que aconteceu? E aí ela posta no grupo. E nós a incentivamos, inclusive, a postar na rede dela, da empresa dela. Ela posta na rede e ela vende todo o estoque em menos de 48 horas. Caramba, mas ela fez o vídeo? Fez o vídeo. Fez o vídeo. E aquilo mexeu tanto com ela, porque assim, ó, aquilo mostra para ela que ela pode. Né? Não sou eu que disse para ela, você pode. Ela olha para ela mesma e diz, eu posso. E assim, nós temos muitas histórias que assim, ó, a pessoa chegar e diz, pois é, eu preciso de alguém para fazer a propaganda da minha loja. Quem você conhece alguém? Eu conheço você. Ninguém melhor do que você para falar do teu produto. Esse é o nosso lema. Né? Exato. E as pessoas se permitirem. Então, assim, são N histórias. Eu tenho um depoimento aqui, ó, que eu recebi hoje, que eu não respondi ainda, porque eu não gosto de responder por responder. A pessoa me mandou um depoimento por vídeo, eu vou responder por vídeo com toda a atenção, sabe? Da pessoa dizendo do resultado que ela teve participando aí do nosso trabalho. Nós temos, mas assim, ó, o que mais me deixa feliz é alunos que te mandam mensagem dizendo assim, ó, 4 anos depois, professor, eu preciso compartilhar que eu apresentei o meu TCC e foi um sucesso. Não tem preço, Felipe. Não tem preço. É a tua métrica esse feedback. E assim, ó, hoje o nosso curso de comunicação, ele vai muito além de você pegar uma pessoa, botar na frente de um microfone e diante de um público. Nós trabalhamos primeiro a tua comunicação com você mesmo. O que você anda dizendo para você? Você diz para você que você pode, que você consegue, que você é capaz? Ou você diz para você, isso não é para mim, eu não consigo, eu não nasci para isso. Então, primeiro nós temos que mudar essa comunicação. E esse é o nosso principal objetivo, mudar a comunicação, se isso for necessário, que você tem com você mesmo. Depois a comunicação que você tem com o universo. O que você está jogando para o universo? Porque o universo, a lei da atração existe. Ele devolve para você aquilo que você joga para ele. Né? Por isso que se fala tanto em gratidão, por isso que se fala tanto em lei da atração. Né? Aí nós vamos para um terceiro momento. É a tua comunicação com as pessoas que te cercam. Porque não adianta você falar diante das pessoas maravilhosamente, sendo que você tem uma relação ruim com as pessoas que estão ali mais próximas de você no dia a dia. Então, esse é o nosso primeiro tripé. E aí, depois disso, nós vamos falar da tua comunicação em público. Então, assim, uma das coisas que mais me deixa feliz, Ana e Felipe, é quando a pessoa diz assim, ó, graças a Deus, a partir do curso, do treinamento, eu mudei a maneira de me comunicar com meu esposo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos. Cara, isso não tem preço. E aí, eu olho para tudo isso, muitas vezes, confesso, cansado, andando nessa nossa malha aviária aí, que infelizmente deixa muito a desejar, né? Na estrada, pensando, poxa, eu poderia, graças a Deus, eu poderia estar em casa com a minha família, né? Aproveitando lá o sítio, que é uma coisa que eu gosto muito. Belo sítio, diga-se. Graças a Deus. Belo sítio. Graças a Deus. E aí você pega e diz assim, não, isso aqui talvez não, eu acredito que seja a missão que Deus tem para mim, e enquanto Ele me der saúde, que é a única coisa, eu quero dizer isso para vocês e para quem está me assistindo, eu só peço uma coisa a Deus, saúde. Dinheiro eu ganho, trabalho eu consigo, nunca tive medo de enfrentar o trabalho, tanto é que assim, ó, as coisas que eu conquistei foram com trabalho, ninguém nunca me deu nada, né? As pessoas me deram oportunidade. Né? E graças à minha rede de relacionamentos eu consegui muitas coisas também, né? Mas assim, a única coisa que eu peço a Deus é saúde. Todas as outras coisas, se Ele me der saúde, se eu perder tudo que eu tenho em termos de conquistas aí, né? Ele me der saúde, eu vou lá e conquisto tudo de novo. E principalmente, por exemplo, quando se fala da Dovale, com as pessoas que estão ao meu lado, eu consigo tudo de novo. Não estou parafraseando aí o Henry Ford, né, que falou, tire as minhas fábricas, tire o meu dinheiro, tire tudo que eu tenho, né, mas me deixe a minha equipe que eu vou lá e construo tudo de novo. Mas é isso mesmo.
né? Quando você acredita nas pessoas que estão ao seu lado, quando você acredita na tua causa, acredita em Deus, eu sou cristão, né? E respeito as pessoas que não são, e tá tudo bem, né? Mas assim, ó, eu só peço a Deus saúde. Se Ele me der saúde, eu vou lá e conquisto tudo que eu puder, porque eu vergonha de, assim, ó, Ana, Felipe, quando eu cheguei aqui nessa cidade, além de fazer um cartão para ir me oferecendo para fazer mestre de cerimônia, né? Eu também fiz som de loja, orgulhosamente. Tá? E na época, algumas pessoas que eram até na mesma área diziam que, para que isso? Isso aí até é uma vergonha, né? Você está na frente de uma loja, lá falando, né? Cara, viu, todo trabalho, se ele é feito com dignidade, né? Quando você não prejudica ninguém, independente do que você faça, eu já colhi maçã, eu já colhi pêssego, eu já fiz empreitada, eu já trabalhei em moinho, eu já trabalhei em agropecuária, eu já trabalhei em supermercado, e tudo isso que eu estou dizendo aqui, vocês podem comprovar quando vocês quiserem. Tá? Encarou o que teve pela eu já servi em troca do almoço enquanto eu fazia a minha faculdade. Todo o trabalho é digno. Né? E quando você acredita em você mesmo, quando você faz as coisas com seriedade, as coisas acontecem naturalmente com você. Você pode ter certeza disso. Aí vem aquela palavra crucial, a atitude. Né? Você teve a atitude de encarar vencer seus medos, uma cidade que você não conhecia ninguém. E o Jairo, eu conheci há muitos anos, eu sempre percebi uma determinação muito forte, né? Sabe quando você vê aquele cara trabalhando por um motivo mesmo? O cara queria trabalhar, queria crescer, queria fazer. É que, Felipe, eu não tinha escolha. Ou eu trabalhava... Eu queria uma vida melhor. Todo mundo quer. Eu queria uma vida melhor. Porque, assim, ó, eu tive uma infância feliz, sob muitos aspectos, né? De jogar bola na chuva, de brincar, de crescer no interior, né? Mas, assim, uma infância financeiramente muito difícil, né? De ter luz elétrica em casa com 11 anos, de ter que assistir televisão na casa do vizinho. A nossa primeira televisão foi com 11 ou 12 anos que eu tive a primeira televisão em casa. A minha tia Erika, lá de Porto Alegre, que deu. Sim. De não ter... Isso em Pomerode? Não, isso com a minha avó aqui no distrito de Ipomeia. Olha né? só. Então, e as pessoas de Ipomeia... Tranquilo, já. Falar da história emociona sempre. Ai, nem falha, não. Não. Tá tranquilo. E as pessoas de Ipomeia que conhecem a minha história, né? Que depois eu fui a Pomerode, obviamente. Não posso borrar meu rímel. Não, mas é verdade isso. Outro dia, inclusive, a dona Helena Xavier, o Felipe conhece, esposa do Celso Xavier, ela me emocionou bastante porque ela foi lá na nossa página no Facebook e falou que eu era um orgulho para Ipomeia, né? E quando você lê aquilo de uma pessoa que sabe da tua história, que te viu crescer, que sabe quem você é, isso não tem preço, né? Porque às vezes assim, você ser elogiado por alguém que está vendo o teu momento e aquilo que está acontecendo com você no momento é gostoso, é prazeroso, mas assim, ninguém sabe o que você trabalhou e trabalha todos os dias para você chegar nisso, né? Então... A verdade é que pouca gente sabe das lutas diárias. Pouca gente. Quantas vezes é sofrida? Você vê o cara no momento legal, o Jairo poder olhar para trás diante e ver o seu momento, uau, que... Você sabe, Felipe, que... Fantástico. A minha avó, ela me criou, né? E um dos dias mais felizes que nós tínhamos era quando ela recebia a aposentadoria, que na época era 60% de um salário mínimo, e eu ia junto com ela para receber a aposentadoria, e naquele dia ela me comprava um gibi e um doce. E nós íamos de ônibus, porque nós não tínhamos carro, né? E eu dizia para ela, quando nós estávamos voltando do ônibus, nós descíamos do ônibus, pegávamos as compras e tínhamos que subir o morro lá de casa, que é o mesmo lugar que hoje eu tenho a minha propriedade, né? O Jairo, ele quis voltar exatamente. Inclusive a parte do terreno que a minha avó e a minha mãe venderam para eu poder fazer minha primeira faculdade, eu jurei que comprei de volta e comprei, né? Nossa, acho que eu me arrepiar agora.
E- Meu Deus, não sabia disso. E nós subíamos aquele morro no sol, né? Quente. Ela já era uma senhora de quase 80 anos, que não falava português. E eu dizia para ela que um dia eu ia ter um carro para poder levar ela para buscar a aposentadoria. E eu consegui fazer isso, né? Hoje ela não está mais entre nós, né? Mas eu consegui, durante alguns anos, fazer com que ela vivesse. Ah, imagina Melhor, que vozinha né? maravilhosa, gente. Eu queria que ela tivesse visto o que nós construímos lá hoje. Ela tá Mas olhando. ela Mas vê, ela deve estar sim, vendo. vê Tá sim, vendo, tá vendo. Vê sim, se orgulha É o- muito. Em algum lugar. Gente, que lindo isso, eu não imaginava, Jairo. O Jairo tem uma Trajetória ligação com a avó muito desse forte, trecho. né, Jairo? Ah, sim. E ele Eu mora ali na também. região onde de fato ele foi criado. Ó, é ali. tudo. Tenho a mesma relação com as pessoas que me viram crescer. Aliás, Só. uma das coisas que mais me orgulha e que eu tento manter de todas as maneiras, às vezes, pela questão de tempo, você não consegue dar a mesma atenção para as pessoas que você talvez gostaria de dar. Mas assim, ó, eu sempre fui, e talvez vocês possam até confirmar isso, vocês me conhecem os dois já há muitos anos, eu sempre fui a mesma pessoa, né? Sempre. Nada me modificou, né? Eu procurei crescer como pessoa, né? Ser uma pessoa melhor, né? Cometi erros durante a minha vida, como todos nós cometemos, né? Procurei ser uma pessoa melhor, mas eu sempre fui a mesma pessoa. Eu Você nunca era deixei, acessível, nunca deixei de generoso. cumprimentar ninguém, nunca deixei de ir numa casa porque a pessoa é mais humilde, nunca deixei de parar na rua para conversar, Certo. nunca deixei de ir no boteco lá que eu ia Que é antes, riqueza maior entendeu? que Para comer um essa, pastel, né? tomar um Isso café. é- Eu sempre fui a mesma pessoa. Eu É. frequento hoje todos os tipos de lugares. Graças a Deus, a minha trajetória profissional me dá essa oportunidade de estar em ambientes que eu nunca imaginei, Ah, mas né? Fazer palestras em hotéis que eu nunca imaginei. Mas assim, ó, com o mesmo carinho, eu vou lá naquela cidade do interior, que muitas vezes eu tenho que pegar e andar numa estrada de chão. Sim. E lá, aquela comunidade lá tá te esperando, cheia, como aconteceu outro dia, Ai, lá que em Frei bacana. Andrei, né? Andei Aham. não sei Como quantos que quilômetros de você vai estrada de chão, deixar cheguei lidar lá, com aquelas pessoas? com um pavilhão lá Nossa. cheio de gente foi te o dia que esperando. faltou luz lá? Não, esse dia não faltou, mas teve um dia que faltou luz no Cintravira, né? Não, lá faltou Acho luz que um você dia, me contou, lá né? faltou luz, né? E aí vai o poder do improviso, né? Isso, Se essa essa. luz pode ser apagada. Eu tava lá no meio da palestra, Aham. tá show ligado, Como acontece pessoal esses imprevistos? esperando, né? Essa aí eu não lembrava. Agora deu um insight aqui. E aí, no meio da palestra, falta luz. Falta luz. Nossa. E aí, cai data show, cai tudo, você sabe como é que é, né? Sim. Microfone. E eu esqueço. microfone esqueço, eu pego, respiro, né? Digo, e agora, né? Aham. Pego e disse, olha, é o seguinte, fiquem tranquilos, permaneçam onde estão, porque essa luz pode se apagar. Agora não pode se apagar a luz que existe dentro de você. Né? E essa é uma. Isso me dá um gatilho. Show. E essa é uma grande Exato, verdade. é. Essa é uma grande verdade. Aham. Né? A luz que não pode se apagar é aquela que existe dentro de você. Né? Eu vou dizer para vocês assim, que a minha, graças a Deus, continua muito acesa. Eu espero que ela assim continue por muitos anos. Que nós possamos ajudar, né? E como o Jairo falou, vindo sempre do coração, né? Tentando Sempre do acertar. coração, da alma, é sensacional. Meu amigo Tá Jairo, bacana. obrigado pela tua... Nós Meu temos Deus. muitas histórias. Companheira, que né? máximo, é isso Obrigado. aí, show, Felipe. Ai, valeu, Neocast, Jairo, 100% assim, só agradecer mesmo a tua presença. Afirmar o quanto te admiro, né? Poxa vida, sem palavras, assim, é muito bacana. E não é a última E vez, não tá? quero ter borrado meu rímel, tá, gente? Não, tá preservado. Tá bom? Tá preservado. O Jairo vai voltar mais vezes. Nós vamos falar mais sobre pautas, O né? diálogo é Nós não constante. falamos que ele é um bom cozinheiro. Opa, mas essa Desde que eu esteja eu só junto. acredito nisso. É verdade, você tem Desde que eu vendo, ajudei. provando. Ele não falou. Ele é delegado regional do Cresci. Olha aí. Ele não falou as outras histórias engraçadas que tava passando um áudio antes aí. É verdade. Quanta Esse homem é risada. cheio de história, nós vamos fazer um segundo. E tem o lado Jairo episódio com pai ele. também, Ah, tem as a figuras família. ali, Então você vê que tem né? bastante assunto aí pra Oh, frente, né? Ai, como é bom. Eu quero ver. É sensacional, é muito gratificante. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Fique ligado que logo tem mais conteúdo por aqui. Acesse a nossa página no Facebook, também no Instagram, da @Nelcom. A do Vale também, né, Jairo? Vai Isso aí. escolher imóvel, vai lá na do Vale que vai dar certo lá o negócio, tá bom? Abraço a todos vocês e obrigado novamente Neocom, por estarem ao nosso Neocast. lado. Isso aí. Valeu!